noite, família Semeador. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Aqueles que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Agradecidos por mais essa oportunidade, nós pedimos a permissão da direção espiritual para darmos início à nossa reunião da noite desse dia 10 de julho de 2023. Saudamos também os nossos irmãos que estão conectados através do canal do YouTube. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, dias atrás nós comunicamos a vocês do envolvimento dos jovens da nossa mocidade espírita aqui no trabalho de leitura das mensagens psicofonadas nas reuniões mediúnicas da nossa casa. Então hoje é com grande alegria que nós recebemos o primeiro jovem a fazer esse trabalho aqui conosco, e nas próximas semanas também receberemos outros, que incorporados ao nosso trabalho, convidados a participar desse movimento da nossa casa, é o futuro do nosso Centro Espírita O Semeador. Então, com certeza, nós iremos para um outro plano, e essa casa permanecerá em suas atividades com esses jovens, com essas crianças que fazem parte da mocidade e da evangelização espírita. Então hoje nós convidamos o nosso irmão querido Giovanni para fazer a leitura e dar início a essa nova fase da nossa casa com o envolvimento dos jovens aqui na abertura das nossas reuniões de segunda-feira. Giovanni, seja bem-vindo, sinta-se abraçado e que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Meus filhos bem-amados, paz seja convosco. Que cada um busque a alegria de servir, de perdoar, de agir sempre e sempre com a piedade no coração, a caridade no falar e a empatia estampada no olhar. Porque agindo assim, meus amados, estarão cada um de vós trabalhando a terra santa do coração, removendo os sentimentos que são verdadeiras derrocadas do espírito, retirando essas ervas daninhas para o plantio adequado da semente divina. Esta latente em todo o ser, mas é chegado o momento de cuidarmos dessa terra santa, dessa semente abençoada, porque assim crescendo dará frutos, frutos doces de paz e felicidade. Ah, meus filhos, pudessem compreender a mensagem simples do Cristo, muito trabalhariam com o pensamento no porvir, valorizando o presente de agora. Estamos aqui reunidos no trabalho de amor, que ele seja ampliado e expandido para onde quer que estejam. Busquem ser instrumentos do bem, busquem ser meus filhos, se esforcem porque a labuta do dia a dia traz a colheita abençoada. O suor é a dedicação dos justos. Não percam tempo com ociosidades, futilidades, medos. Não. Creiam em nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhem por vós. E trabalhar significa servir aos que nos rodeiam, estejam encarnados ou desencarnados. Sirvam com desprendimento e alegria, e o porvir os trará a colheita abençoada, aos que já desejam estarem com o Pai. Boa noite a todos e boa palestra para vocês. Para a prece inicial, nós convidamos a Virgínia. Envolvidos na palavra renovação, que nós também nos inspiremos e renovemos sempre as nossas esperanças, a nossa alegria, e possamos rogar a Deus, a Jesus, esta luz que sempre vem nos envolver, que sempre nos convoca a nos reunirmos em seu nome. Que muita paz nos envolva, que estas vibrações de harmonia, de muito amor,
cheguem a todos os nossos irmãos que nesse momento, em nosso pensamento, se faz presente. Rogamos, Mestre Jesus, esteja com os nossos irmãos nos leitos dos hospitais, pelas ruas, em cada canto desse nosso mundo. Estenda a vossa mão misericordiosa. Seja conosco sempre, amado Mestre. Rogamos luz e amparo ao nosso irmão que aparecerá, que possamos nos envolver também em todos esses ensinamentos, levando conosco aquilo que nos tocar profundamente e espalhando por onde passarmos todo esse amor, toda essa paz que nos envolve nesse momento. Agradecemos sempre. Que Jesus seja conosco. E passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje o tema é evangelizar. E quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema, à luz da doutrina espírita, será a nossa irmã e palestrante da casa, Ana Cristina Tanus. Ana Cristina, que Deus te abençoe. Ligado, né, Denner? Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus conceda paz, derrame muitas bênçãos sobre cada um de nós. E que a espiritualidade benfeitora que nos ilumina nesse momento possa nos trazer essa importante reflexão a que vamos fazer hoje, com esse cuidado sobre o ato de evangelizar. O que seria, né, esse evangelizar na casa espírita? Bom, vamos pensar a princípio que o verdadeiro propósito a que viemos na presente existência é evangelizar o espírito. Além de ser esse verdadeiro propósito, também de ser a verdadeira meta de cada um de nós. Assim também de ser esse verdadeiro trabalho, a obra que nós vamos entregar a Deus Pai quando retornarmos desta viagem momentânea na matéria. Então, pensando dessa forma, não tem como a gente não imaginar, né, como Jesus, que é esse mestre e guia de todos nós, vai nos conduzir a esse processo de evangelizar o espírito. Jesus, que sabia que nós tínhamos condições, né, maturidade espiritual, para receber a mensagem divina, para nós mesmos traduzirmos essa mensagem nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E aí a gente pensa, né? Bom, Jesus entendia essa maturidade, mas como? A partir do momento que temos essa livre escolha, esse livre-arbítrio de acertar no bem, de fazer as escolhas com verdadeiro amor. E o que nos compete a realizar isso é a evangelização do Espírito. Então, já vamos inicialmente pensar, então, quais seriam os caminhos que nós poderíamos traçar. Primeiro, como é que a gente está escolhendo, né? Pensar a respeito disso. Como estão as nossas escolhas diante da evangelização do Espírito? E também pensar se as nossas tomadas de decisões também estão de acordo com o Evangelho de Jesus. Como se trata de um tema muito amplo, da possibilidade de terem várias interpretações, escolhemos 3 caminhos possíveis para a gente fazer hoje essa reflexão, né, para a gente sair daqui e pensar a respeito de traduzir isso nas nossas vidas. O primeiro será o de mostrar como Jesus vai nos convidar à terapia do Evangelho. Depois, as formas de evangelizar que realmente podemos praticar nas nossas ações do cotidiano. E depois, a doutrina espírita como poderoso instrumento de evangelização,
mostrar para nós os caminhos verdadeiros. É claro que ela estará o tempo todo embasando a conversa, mas no final a gente poder pensar a respeito da evangelização dentro de uma casa espírita. Então já vamos iniciar pelo processo de Jesus. Bom, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e aí nós não vamos colocar aqui exatamente um versículo, porque ele todo compreende uma discussão muito importante sobre a evangelização. O que a gente tem ali a princípio? Jesus, ele tinha passado pelo deserto, fazendo aquela longa reflexão, onde ele iria iniciar o seu apostolado. Ele ainda não tinha começado mesmo a sair encontrando os seus apóstolos. Ele estava naquele momento de reflexão. Então, o que a gente tem naquele exato momento? Ele vai dizer ali uma frase muito importante para a gente poder entender a evangelização, que ele diz assim: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele já começa iniciando, trazendo essa importante informação para nós. O que é verdadeiramente importante para nos evangelizar? A palavra de Deus. O que a gente vai entender com isso? O que é verdadeiramente importante? As coisas do Espírito e nem tanto as questões materiais. Mas aí a gente vai pensar, mas eu estou na matéria, como que eu não vou considerar isso? Bom, aí vem aquele conselho, né? Que geralmente a gente vê os espíritos trazendo em várias mensagens. A questão material, ela merece atenção desde esse momento que você está aqui na matéria, usufruindo com responsabilidade. Mas a partir do momento que você lida com as questões do espírito com cuidado, com renovação, com aperfeiçoamento, você entende que ela não merece todo o apego que a gente dá. Então, merece atenção, mas não merece o apego. Mas o que a gente faz? Às vezes a gente se apega demais. Por isso, daí vem muitos dos nossos sofrimentos. Então, aqui, quando ele fala que a palavra de Deus é o sustento da nossa alma, nós já vamos entender, aqui inicia-se o processo de evangelização do Espírito. Por que é a palavra de Deus que é o sustento da alma? Que é com ela que nós viemos para poder trabalhar as nossas inferioridades e dar continuidade às conquistas que nós já temos. Aí vamos pensar, então, agora a respeito disso. Bom, o espírito vai se renovar com as experiências que ele vier ter na matéria. E claro, quando Jesus diz em João, no capítulo 6, que ele é o pão da vida, que quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá... não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Por que ele se coloca como alimento? Porque Jesus, ele é o portador da mensagem divina. Ele é o enviado direto de Deus dessa mensagem, dessa semente para os nossos corações. Então, muito natural que quando ele diz que é o alimento para nós, é porque o Cristo vivenciou esse evangelho para depois traduzir tudo isso em palavras. As palavras ditas pelo Cristo foram todas vivenciadas no seu alto grau de elevação. Então, a gente já começa percebendo o trabalho que o Cristo vai nos proporcionar e que podemos futuramente também agir de uma outra forma, né? Porque a gente está a caminho da evolução, mas já temos possibilidades de assim fazer. Bom, aí a gente tem em Lucas, capítulo 4, versículo 16, um momento que Jesus inicia, então, esse processo de evangelização. Ele se dirigia a Nazaré, e ali ele entra na sinagoga para ler um texto do profeta Isaías. Até então, tudo certo, ele participava dos encontros, das reuniões. Só que ele chega lá e vai fazer a leitura do que está ali, né? E o Espírito do Senhor está sobre mim, por causa disto me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar a libertação, recuperar os cegos. Hoje se cumpriu esta escritura. Até ele falar de recuperar os cegos, ele estava fazendo uma simples leitura. Mas assim que o Cristo sinaliza que hoje estaria encerrada aquela escritura, houve um alvoroço na sinagoga. Todos aqueles sacerdotes, aquelas pessoas vão expulsá-lo dali, assim como expulsá-lo da cidade. Então a gente já vai entender que não compreendemos a mensagem, a missão do Cristo. E ele tem isso muito claro, meus irmãos, que ele sabia que a missão não seria muito bem compreendida. Por isso,
ele vai dizer que nós tínhamos maturidade espiritual, e a gente vai pensar assim, isso é contraditório. Está esquisito, mas é porque Jesus sabia que, embora tenhamos muita relutância para poder desapegar, mas já estamos preparados para receber a semente divina. E o que essa semente divina nos traz? Que foi até dito aqui na mensagem inicial. Ela está, digamos, grávida de oportunidades, de potencialidades para o desenvolvimento espiritual. Só que depende de cada um de nós colocar essa semente no solo íntimo do nosso coração e fazê-la germinar, e fazê-la crescer, e fazê-la frutificar. Foi muito bonito dito aqui na mensagem inicial do Espírito, que nós temos essa semente conosco, só que depende da nossa boa vontade de que ela continue. Bom, aí a gente vai então para o conceito. No dicionário. O que é evangelizar no dicionário? Só para vocês perceberem como que o que Jesus faz já está dado no próprio nome, né? Na própria conceito de evangelizar. Ali nós temos 4 possíveis conceitos, que existem mais, mas selecionamos 4. Difusão, pregar o evangelho, doutrina cristã e testemunhar, transformar por dentro. Bom, difusão Cristo o tempo todo fez, divulgou o seu evangelho de luz o quanto ele teve oportunidade de estar com os pequeninos, com os oprimidos, mesmo com os grandes que estavam dispostos a ouvir a sua palavra. Ele também pregou o evangelho pelo seu exemplo e depois transformou isso em palavras. Ele também foi aí o iniciador de uma doutrina que nós chamamos de cristã, porque seguimos o Cristo. Também Jesus testemunhou o seu evangelho e também transformou por dentro quantas pessoas que ouviram e sabiam que aquele Messias estava ali para nos modificar. E aí a gente vai para a origem da palavra, que vem do grego e do latim. No grego, a gente tem o euangelion, que se você pegar o prefixo eu, você vai ver que é algo bom. E se você pegar o angelion, que vem de ângelos, é anjo, nobre mensageiro. Então, só um espírito de estatura muito elevada para trazer algo muito bom até nós. Esse é Jesus Cristo. Então, aí a gente já vai entendendo, a partir do conceito, a partir da origem da palavra, como Cristo já sinalizava no Evangelho, nessa terapia do Evangelho, a importante modificação que nós devemos fazer em cada um de nós. Quando Jesus fala que vai evangelizar os pobres, como ele disse aqui na mensagem de Isaías, o que a gente pensa, né? Não são esses pobres materialmente, são os humildes, aqueles que já têm condições de ouvir os desígnios de Deus. Não que os outros não serão convocados no seu devido momento. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulhoso, ele irá de roldão. E é lá também, no capítulo 7, que o Kardec diz assim, ali os humildes de coração, os simples de coração e os humildes de espírito entenderão a mensagem divina. Então, a gente já começa a entender que o Cristo veio já para que essas pessoas pudessem se transformar. O Cristo veio para proclamar a libertação, libertação das amarras pesadas do orgulho e do egoísmo. O Cristo veio para recuperar cegos, cegueiras da vaidade, cegueiras do orgulho, cegueiras justamente dos julgamentos que muitas vezes nós fazemos. Então, o Cristo veio para trazer tudo isso para nós no seu evangelho de luz. E aí, evangelizar, quando a gente fala a palavra evangelizar, ela está toda carregada de todos esses conceitos. Ela é partilha constante. Ela é essa relação que eu vou estabelecer daquilo que eu já fiz de conquista com aquilo que eu ainda tenho de combater as minhas inferioridades. É me mostrar como eu sou, ser sincero com as imperfeições que eu ainda carrego, mas com as conquistas e as qualidades que eu já tenho. Evangelizar-se por dentro passa por todo esse processo. E aí a gente tem, na morte de Jesus, um outro momento também muito importante, que está em João, no capítulo 20, versículo 19,
O que a gente tem ali nessa passagem? Quando Maria Madalena viu Cristo ali, mas não pôde tocá-lo, porque ele ainda não tinha ido ao Pai, mas ele avisara a Maria Madalena que ele encontraria logo os seus apóstolos. E aí a gente vai para uma das aparições que está colocada nos evangelhos. O que Jesus diz quando ele aparece aos seus apóstolos? Paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora, olha só. Lá no momento do deserto, ele estava ainda refletindo sobre o seu apostolado. E ele já dizia que a palavra de Deus é o sustento da alma. Depois, ali no início, lá na sinagoga, ele vai dizer para que ele veio. Para proclamar libertação, para recuperar as pessoas. E aqui ele já está levando para os seus apóstolos essa evangelização, mostrando que ele confia em cada um de nós. Quando Jesus fala aos apóstolos, ele fala conosco, com cada um de nós que nos dizemos cristãos. Se somos cristãos, temos que levar adiante esse evangelho do Cristo. Levar não nas palavras, primeiro no exemplo. As palavras vêm como consequência das nossas ações. Então a gente já percebe o Cristo sinalizando uma confiança muito grande no que a gente pode fazer. E também ele nos dá a ferramenta necessária para assim a gente poder entender, né, como é que a gente vai proceder à evangelização nossa e a do próximo. Allan Kardec nos traz, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase muito interessante, que é essa que está aqui. Ele vai ali, quando ele está falando do ponto de vista, sinalizar uma questão muito interessante, que a vida, na verdade, ela é esse elo desse conjunto harmonioso de Deus. E que, na verdade, revela essa solidariedade que existe entre todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e de todos os seres de todos os mundos. Olha que interessante. Então, se a gente vai evangelizar o nosso espírito e traduzir isso para o nosso próximo, certamente vivemos em constante solidariedade, em constante fraternidade. Muito natural que a gente vai ver o entrelaçamento das nossas existências, vamos ver também o entrelaçamento das nossas existências com as dos demais que estão neste planeta hoje e possivelmente com outros humanos, né, a humanidade de modo geral em outros lugares. Então vejam a harmonia e a sabedoria infinita de Deus Pai, mostrando para nós que nós estamos num processo muito bonito, que é o processo da evangelização. E aí Jesus vem falar para nós, como que ele vai ensinar isso para nós? Quando ele fala da vida futura, o tempo todo Jesus diz, faça isso e você terá o reino dos céus, faça aquilo e você irá conquistar um lugar. Tudo isso é um ponto de vista muito importante porque nos traz a consolação. É certo que numa única existência não vamos conseguir, mas nós vamos adquirindo novos aprendizados, nós vamos adquirindo forças, coragem, nós vamos nos fortalecendo conosco, né, essa visão que a gente tem que trabalhar em nós mesmos e também na relação com o outro. E tudo isso é possível quando se evangeliza o Espírito. Aí é interessante a gente estar falando nessa questão da evangelização, e a gente pode se perguntar, será que ela pode ser vista também como uma educação moral? Sim, aliás, Allan Kardec vai sinalizar isso em vários livros da codificação. Por quê? Porque o amor, como educação moral, ele vai se apresentar em todas as suas performances. Desde o amor conjugal, o amor paternal, todo o amor que existir. E ele vai se expandindo a cada nova existência. Essa vivência do amor que nos permite evangelizar. É essa evangelização das nossas escolhas que nos permite mudar. Quando Jesus diz em Mateus, né, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, somos o tempero que falta para movimentar o solo, para arrotear esse solo ingrato e colocar a semente divina. É nesse momento em que nós somos essa luz, porque vamos aprendendo a trabalhar essa claridade dentro de nós. Estamos nos sentindo verdadeiramente amados? Aí a gente acaba se perguntando, será que a gente se sente muito amado hoje? Ou será que a gente ainda não sabe amar?
Que tipo de amor é esse que o Cristo nos apresenta? Ele diz lá, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que a gente pode entender isso? O professor de ética da USP, Clóvis de Barros, uma vez fez uma palestra e apresentou 3 pontos de vista sobre o amor. Ele falava de Platão, ele falava de Aristóteles e falava de Jesus. E aí, o que ele vai apresentar para nós, que é muito interessante para o nosso estudo que a gente está fazendo hoje? Ali ele vai falar que Platão trabalha com amor eros. Eros como desejo. Então, eu amo tudo aquilo que eu desejo. Não vamos nos ater nessa palavra da questão carnal. A gente está falando desejo no sentido de estímulo. Ou seja, para eu amar, eu tenho que desejar tal coisa. Eu quero entrar numa instituição, vou prestar a prova, eu tenho essa meta, né, esse desejo, esse amor que está como estímulo. É correto? Sim, a gente tem que buscar, a gente tem que ter o estímulo. Não pode ficar esperando as coisas acontecerem, mas ainda é muito pouco. Depois o Clóvis fala de Aristóteles, que ele vai falar do amor filia, que é o amor alegria. Aquele amor que é o de agora, é o que você sente quando você está com as pessoas. É o amor que te faz bem. E aí a gente vai também entender que ele é importante, porque a gente percebe as dádivas do presente. Mas enquanto um está lá no futuro, o outro está no presente. Falta ainda alguma coisa. E aí ele apresenta o amor ágape de Jesus, que ele fala que é a pura sofisticação. Por que ele diz isso? Porque aí ele vai falar para nós, que é o amor por qualquer um. Aí ele até brinca, mas eu vou amar qualquer pessoa que passar por mim? E aí ele vai nos conduzir ao raciocínio que sim. Como que a gente vai fazer esse amor? Bom, amar qualquer um significa que eu tenho que me amar muito a mim mesmo, me importar comigo, mas também me importar com o ser amado. Então, existe uma troca nessa relação. Existe aquilo que a gente fala que é se colocar no lugar do outro. E isso se chama empatia. E dessa empatia, quando eu ver qualquer pessoa na rua que passe por alguma situação de constrangimento ou de sofrimento, eu posso sentir esse amor. E aí a gente pensa, por exemplo, as mães. Quando uma mãe perde um filho, todas as mães se movimentam nessa dor. Nós não precisamos ser conhecida daquela pessoa, nós nos movimentamos nesse amor. Então, Jesus ele vai enriquecer essa questão do amor. Ele vai trazer para nós que esse amor não está no futuro, não está só no agora, mas ele está infinitamente acontecendo. Ele dura o tempo todo. Por que a gente trouxe essa percepção que ele nos traz? Porque aí a gente entende quando Jesus nos convida à evangelização do nosso espírito. É um processo, mas nós já podemos, nós já temos condições, nós já temos maturidade espiritual para realizar tudo isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem uma mensagem muito bonita do Espírito Lázaro, que chama O Dever. E uma das falas dele ali, que é muito interessante, que ele fala assim, não é obrigação moral o dever que estamos tratando, mas é o dever do coração. É o dever íntimo que cada um de nós tem que realizar. Dever íntimo que vem da consciência, que é justamente isso que move o livre-arbítrio. Depois ele ainda vai falar que esse dever do coração, nós vamos saber onde que ele termina, onde que ele começa. Quando ameaçais a felicidade do vosso próximo e que não desejais para vós. Aí Lázaro diz, todos nós somos criados iguais. Ele diz, todos nós de algum modo vamos ter sofrimentos semelhantes, vamos passar por situações, experiências semelhantes. Daí a questão da solidariedade, daí a questão de nós nos evangelizarmos o quanto antes. Então já vamos para 5 formas do evangelizar. Por que 5 formas? Na verdade, pensamos possibilidades que a gente pode atuar no nosso dia a dia e trazer então esse segundo momento do estudo sobre a evangelização. Que seriam essas 5 formas? Como que o Evangelho de Jesus me permite, então, trabalhar a evangelização do espírito imortal, que hoje está em constante construção? A primeira forma nós temos agir com simplicidade, com naturalidade. O que é esse agir com simplicidade? É a gente entender que a gente não esgota o assunto vida agora, que os aprendizados ainda são muitos e precisamos uns dos outros. E aí essa visão de irmãos nos leva à humildade.
Humildade que o Cristo vai sinalizar de uma forma belíssima naquela história da mulher samaritana, em que ele estava ali no poço e ela vinha retirar água. Ela não o conhecia, ela até acha que é um estranho, um judeu. O povo samaritano não se falavam com os judeus. E ela vai então retirar aquela água e fala que ela tinha muita sede. E ele vai dizer, olha, se você beber dessa água, você terá sede novamente. Mas se você beber da água que eu te proporcionar, não terá sede jamais. Se você beber da água que eu proporcionar, será a vida jorrando para toda a eternidade. A princípio, ela não entendia, apegada à matéria, ela não entendia. Mas depois, no processo de diálogo, ela compreende quem estava ali. E fica feliz, porque fora evangelizada pelo Cristo com muita humildade, com muita simplicidade. Ela, que foi testemunho disso, vai também levar o seu testemunho aos demais que estavam ali por perto. Então, olha, o Cristo nos dá a exata dimensão de como se age com simplicidade. Evangelizar, nesse momento, vai refletir, vai nos ajudar a refletir sobre como a gente se relaciona com o outro e conosco mesmo. Segunda forma que a gente vai ver, que é mansidão no falar. Essa mansidão no falar é porque no dia a dia a gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo e muitas vezes vem cóleras, raivas e todas essas situações difíceis de lidar. E a mansidão muito nos auxilia, porque não é só o fato de ser manso, é o fato também de ser gentil, de ter paciência, de ser piedoso. Paciência, que a gente fala que perde a paciência, é porque a gente não tem, não é verdade? Quem tem paciência não perde, mas é um exercício que a gente vai construindo no dia a dia. Quem tem filho sabe como que é difícil ter que lidar com isso todos os dias. Outra coisa, quando a gente fala dessa questão da paciência, também lá no Evangelho, a gente tem a mensagem belíssima do Espírito Amigo, falando que paciência é caridade, que paciência é uma ciência mesmo de ter paz. Ele vai dizer, até interessante a palavra que o Espírito utiliza, que nós vamos ter na vida várias alfinetadas, que são os sofrimentos. Nós vivemos constantemente tendo alfinetadas, mas a paciência vai nos permitir passar por essa situação com tranquilidade. E também vai nos permitir a ter coragem para enfrentar essas dificuldades. Bênçãos são maiores que a dores, diz o Espírito. Então, aqui, evangelizar o Espírito é superar os medos, as dificuldades, as raivas, as cóleras, e a gente consegue. Depois a gente vai para a terceira forma. O que seria essa terceira forma? Ser próximo e não inquisidor. Uma palavra dura, né? Inquisidor, mas é que às vezes a gente julga com muita facilidade. Não que a gente, né, vai na hora pensar, eu julguei, já saiu, mas a gente precisa pensar a respeito disso. Precisamos urgentemente não só pensar nessa questão do julgamento, mas também não ser indiferente ao outro. Precisamos urgentemente pensar que todos somos carentes do amor do Pai. Todos vamos ser vulneráveis em algum momento, com alguma circunstância. Às vezes estamos em solidão diante de tanta gente ao nosso redor. E esse crescimento do espírito, ele precisa muito do outro para motivá-lo. Ele precisa muito do outro para poder ultrapassar esse processo. Então ele precisa de nós, que a gente não julgue, mas que a gente acolha, que a gente também evangelize a partir de sorrisos, de abraços e às vezes até de silêncios. Depois a gente tem o quarto momento, que é o saber ouvir. Hoje a gente ouve pouco, né? A gente escuta pouco, porque a gente corre tanto. Essa escuta de si, a gente esquece de fazer, mas ela é muito importante para se evangelizar. Pedro diz assim, numa carta: antes, santifique Cristo como Senhor no seu coração, antes de qualquer coisa. E saber ouvir é santificar Jesus, escutando o que nós já temos de desenvolvimento e também escutando esse outro que muito necessita de nós. Escutar é abraçar as nossas dificuldades, as nossas angústias, mas também abraçar a angústia alheia. Saber ouvir é conhecer os limites, é a gente ser útil de alguma forma.
A gente lembra, por exemplo, em Kardec, no capítulo 13, da história que ele conta sobre os infortúnios ocultos. Aquela mulher que vai com a sua filha num lugar miserável, com casebres, em que as mulheres estão ali em sofrimento e os seus filhos sem comida, mas quando elas chegam lá, é uma alegria total, porque tem todo o leite, a comida e a palavra para poder trazer apoio, consolação. Mas essa mãe, essa filha, elas não ostentam quem elas são. Elas deixam a carruagem lá no início da rua para aquelas pessoas não verem quem elas são. E ao retornar, a mãe diz à filha: olha, minha filha, você tem que fazer alguma coisa com as suas próprias mãos, porque hoje a sua caridade foi feita com o que eu tenho. Você precisa aprender a costurar, fazer algo para dar para essas crianças. Você tem que se doar. E quando a gente lembra dessa mensagem dos infortúnios ocultos, o que a gente vai lembrar? Aquilo que o Kardec diz: saber ouvir, saber reconhecer esses infortúnios é uma verdadeira nobreza, é uma verdadeira caridade. Próximo passo, abraçar com fé. Abraçar com fé a nossa existência, mas não é aquela fé exterior, não é aquela fé cheia de rituais. É a fé robusta que todos devemos desenvolver nos nossos corações. É a fé que vai testemunhar se você tem como doar da sua amizade, da sua serenidade, da sua força para o outro, assim como você também se fortalece nesse processo. É consolidar a paz que já está em você e que você leva para o outro. Então, essas formas, elas simbolizam muito para a gente poder fazer esse processo de evangelização interior. Elas dialogam constantemente com as mensagens de Jesus. E aí a gente vai, então, para esse terceiro momento, como que a doutrina vem nos ensinar a evangelização do espírito imortal. No programa Prosa Espírita, que está o Quincas Veloso, o Wellington Melo e a Heloísa Pires, que é a filha do Herculano Pires, eles estão fazendo uma conversa. E, ao final, é perguntado para a Heloísa Pires o que ela considera a atividade mais importante dentro de uma casa espírita, considerando todas as atividades. Aí ela diz: olha, tudo é importante, mas eu considero fundamental a evangelização. E aí ela repete: a evangelização de crianças. A princípio, ela até fala como é que eles vão enfrentar o mundo, as situações que estão hoje tão frequentes, né, nas nossas vidas. Mas aí ela cita uma pesquisa, né, de um neurocientista norte-americano, e nessa pesquisa ele fala que a educação moral, ela vai permitir que essa criança, que tem uma plasticidade maior no cérebro, tenha futuramente aqueles mapas iluminados que vão acompanhá-la para o resto de suas vidas. E ela apresenta essa pesquisa e não fala que é uma questão, né, espírita, de nenhuma religião, uma pesquisa científica. E, a partir disso, ela fala da urgência em evangelizar a criança, o jovem, o adulto e até mesmo o idoso, preparando para o retorno à pátria espiritual. Mas o que é interessante quando ela traz ali para nós é que ela vai dizer, então, que evangelizar é dar esse respaldo moral. A Amélia Rodrigues, que é o espírito que escreve através do Divaldo e do Chico Xavier, traz essa frase belíssima, né? Que a evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro. E é exatamente isso, meus irmãos. A evangelização espírita promove um profundo conhecimento de nossas crianças, que são espíritos imortais também, que já tiveram tantas outras vidas quanto nós. Esse sol interior que ela fala, esse sol nas almas, ele vai se intensificar quando nós proporcionamos a evangelização dessa criança. Esse amor do Pai que eles estão aprendendo aqui na evangelização vai acompanhá-los para o resto de suas vidas. Acontece em muitos casos que às vezes a criança vem, vai até a juventude, depois ela se afasta porque faz faculdade e tal, mas a semente foi colocada. E é tão importante esse trabalho, que é não só a Heloísa Pires, mas todos aqueles que falam a respeito da evangelização numa casa espírita, é um exemplo clássico de como nós podemos, desde já,
trazer esse poderoso instrumento para o Espírito, como eles já têm condições de lidar com ferramentas para poder trabalhar as suas inferioridades e trabalhar melhor ainda as conquistas que eles já fizeram em outras vidas. O bebê até a mocidade é trabalhado aqui na nossa casa espírita, que vai do bebê à mocidade. Agora, nesse exato instante, nós temos uma sala em que as mães estão com seus bebês. Depois a gente tem de 2, 3, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, até a mocidade. Vocês viram o trabalho inicial aqui agora, com esses jovens participando e integrando mais ainda a casa espírita. Vamos pensar, então, a respeito da nossa evangelização. Aqui, nós vemos primeiro essa importância no acolhimento, dessa criança se sentir alegre, dela chegar e se integrar à casa. Às vezes ela vem ressabiada no começo, depois ela se expande. Outro ponto é que o fundamento doutrinário é muito evidente. As crianças, elas já saem daqui com grandes leituras sobre a vida. As crianças aqui, elas já vão ter a possibilidade de desenvolver encontros espirituais que a gente não imagina que sejam tão importantes assim. Porque o objetivo de uma casa espírita com a evangelização infantil é despertar essa consciência, que aparentemente está ali adormecida, mas não está. Esse espírito, ele já veio para se preparar para essa jornada. E com a evangelização, esse processo vai muito mais rápido. Os pais, né? O que cabe aos pais? Esse estímulo constante, a importância dessa salinha da evangelização, que é fundamentada na doutrina espírita, que é em constante estudo realizado pelas evangelizadoras, e esse diálogo com esse trabalho que deve acontecer constantemente, fortalece, consolida a evangelização espiritual. Conhecer esse trabalho dos pais e os evangelizadores sempre em contato, permite que essa criança, ela sinta cada vez mais acolhida, cada vez mais integrada, cada vez mais ela compreende a sua jornada espiritual. E desenvolve esses poderes, essas potencialidades que estavam ali para serem germinados o quanto antes. Na aula de 8 e 9 anos, uma vez aconteceu, né, porque a pessoa que vos fala é evangelizadora também. Aconteceu uma situação muito interessante. Falávamos a respeito do respeito ao semelhante. E vejam vocês, crianças de 8 e 9 anos fizeram uma discussão belíssima. Já sabem da diversidade, já sabem do bullying, já sabem de tantas coisas que acontecem, mas têm uma força imensa de lutar contra isso, porque eles sabem que a fraternidade é o que verdadeiramente nos une. É bonito ver esse movimento nessas crianças, como eles já têm noção de tudo isso que acontece na sociedade. Tem criança que relata que depois de vir a evangelização, consegue lidar melhor com essas situações, quando acontecem a elas, ou quando acontece a algum coleguinha seu. Eles já conseguem formular esse questionamento, eles já conseguem levar caridade para esse próximo, assim como para eles mesmos. E claro, Kardec, na questão de 917, de O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos qual que é o meio de destruir o egoísmo. É uma mensagem belíssima de Fénelon, mas ali nós recortamos esse trecho, que ele fala que o egoísmo se enfraquecerá quando nós darmos predominância da vida moral sobre a vida material. É o que a gente sinalizou lá no início, quando a gente dar mais atenção para as coisas do espírito, quando a gente buscar evangelizar-se a si mesmo. E o Kardec traz na nota uma outra mensagem muito bonita, que ele diz assim: educação é a chave do progresso, é a arte de manejar as qualidades e combater os vícios. Nessa nota dessa questão, ele vai nos trazer que, então, a educação moral, a partir da evangelização, nos permite as conquistas do espírito, né, as conquistas morais do espírito. A evangelização, ela é constantemente esse elo solidário entre todos nós. Ela é essa partilha entre pais, evangelizandos, evangelizadoras. É aquilo que Paulo fala numa das suas cartas aos Gálatas. Alguém está em Cristo, nova criatura é.
E para encerrar rapidinho, não tinha como a gente não fazer uma breve leitura do livro da Lúcia Cominato, Na Educação da Alma, que é pelo Espírito da Maria do Rosário, quando ela diz assim, ao final da mensagem, conscientiza-se. Conscientiza-se, enfim, de que és um ser humano em constante processo de evolução e sujeito a falhas e imperfeições. De cada erro procura tirar algum aprendizado. Se hoje fracassares, persevera no bem, para que no amanhã venhas a acertar. A vida se faz de lutas constantes. Confia, luta e espera pelo bem que haverá de alcançar. Evangelizar o espírito passa por todas essas questões. E Jesus nos trouxe essas lições, nos seus ensinamentos, a doutrina nos permite esse esclarecimento profundo e que possamos todos juntos poder estar nesse processo da evangelização. Que o Cristo nos abençoe. Ana Cristina, muito obrigado. Que Jesus lhe abençoe. Meus irmãos, e para agraciar e brilhantar ainda mais a nossa noite, hoje nós teremos a participação do nosso coral Semeador, e que irá interpretar a música Luz Espírita. Convidamos a todos também para cantar conosco essa belíssima canção. Vamos fazer um negócio diferente aqui hoje?
Vamos cantar todos juntos o refrão? Vamos juntos? Luz, luzes. Vamos todos juntos, hein, pessoal? Só o refrão. Ficou bonito demais, não ficou? Parabéns, gente. Muito bom. Que energia maravilhosa. Que coisa gostosa. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe para o trabalho preparatório e nós vamos aos recados da semana. Meus irmãos, o primeiro recado é que, muito alinhado ao tema de estudo da noite, nós queremos reforçar o trabalho de evangelização realizado na nossa casa. São os estudos aqui oferecidos todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas. Então fica aqui o nosso convite para quinta-feira, 17 horas, o estudo da obra do livro Céu e Inferno. Às 18 horas é o curso aprofundado da doutrina espírita. E às 19 horas, o livro dos médios. Lembrando também que às terças-feiras, a partir das 19 horas, nós temos o estudo do Evangelho. A Evangelho-terapia oferecida por nossa casa e também o tratamento espiritual. É o momento que nós estudamos a moral do Cristo através do Evangelho. E o tratamento espiritual é um convite para nós trabalharmos o autoconhecimento, trabalharmos as nossas imperfeições morais. E claro que toda terça-feira também é oferecido por nossa casa o trabalho do atendimento fraterno. Então, aqueles irmãos que tiverem necessidade dessa conversa fraterna, a partir das 17h30, a nossa equipe está aqui à disposição de todos vocês. Não precisa agendamento prévio, é somente chegar nesse horário e procurar pela Fabiana e equipe, tá bom? O próximo recado é que no dia 5 de agosto, será um sábado, a partir das 14 horas, nós teremos o nosso encontro dos trabalhadores. É uma oportunidade que nós temos do estudo, da confraternização. É uma tarde realizada aqui na nossa casa, em que a gente já deixa esse convite antecipado e nas próximas semanas nós daremos mais detalhes das obras que serão estudadas, das discussões que aqui serão realizadas. Então, programem-se, por favor, nas suas agendas, 5 de agosto, às 14 horas. E o último recado é que no dia 29 de julho, nós teremos mais uma pizza do bem. Então, nós deixamos aqui também um convite a todos aqueles que têm interesse em integrar esse trabalho. 29 de julho, a partir das 8, nós estamos reunidos aqui na nossa casa. E é claro que é mais uma oportunidade para o trabalho, para o tratamento espiritual oferecido pela Casa Espírita. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião da noite de hoje. Agradecidos por esta oportunidade, pela assistência espiritual que se fez presente. Nós encerramos e desejamos a todos uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. E para finalizar, nós convidamos a Fabiana para a prece final e a fluidificação das águas. Lembrando que a fila do passe obedecerá os bancos da frente. Fiquem todos com Deus e que Jesus os abençoe. Boa noite a todos. A gente gostaria de falar em especial a Lu, ao Luiz. É uma alegria imensa ter o Giovanni aqui na frente. A nossa mocidade é com muito carinho, desde aquela sala dos pititim, mais pititim, né? A gente fala que é a sementinha do semeador. É uma alegria muito grande dar continuidade
a essa evangelização. Todos nós estamos aqui de passagem, mas o nosso semeador, que ele possa sempre ser esse ponto de luz a iluminar. E vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade benfeitora, agradecendo pelos ensinamentos, rogando a magnetização das águas, que sejam transformadas no remédio necessário às nossas dores, sejam elas do corpo, sejam elas da alma, e nos preparando para o tratamento através do passe. Vamos unir não só as nossas vozes, mas as nossas emoções, a nossa oração, a nossa elevação, a nossa gratidão e a rogativa pela humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe.